aquela modelo bonitona, Ana Paula Cyber, sabe quem é? Que é casada com Roberto Justus. Ela usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a forma com que tem criado a filha, a Vicky, de 3 aninhos. Ana Paula contou que esses dias, para convencer a menina a aparecer em um vídeo da mãe na internet, o que a mãe fez? O que a Ana Paula fez? Ofereceu em troca um presente. Aquela história, faz o vídeo e você ganha um brinquedinho? No desabafo, a Ana Paula disse, abre aspas, hoje, depois da nossa gravação, eu fiquei pensando, nossa, eu prometi brinquedos para minha filha fazer algo. Gente, tá errado. Em seguida, ela tentou aliviar o sentimento de culpa, dizendo que às vezes, né, ela deslizar facilita o caminho e tá tudo bem, viu? E vamos falar a verdade? Atire a primeira pedra, mãe ou pai, que nunca fez, né, essa barganha, que nunca fizeram essa barganha. Olha, meu filho, faz isso pra mim que eu te dou isso em troca. Quer ver só um exemplo? Se você comer tudo, vai ganhar um chocolate. Se você se comportar, eu te levo na sorveteria. Mas será que isso tá certo? Ou qual será a consequência? Será que a gente acaba condicionando o nosso filho a só obedecer se tiver uma recompensa? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Se identificou, né? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a Helena, que tem 2 filhos, né, Helena? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Roberta. E Rafaela, que também é mamãe, obrigada pela sua presença. É o quê? Um filho? Um filho. E um filho. E a psicóloga Luana Maroc. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda, viu? Boa tarde a todos. Luana, vê? Luana não, é Rafaela. Helena, eita, eu confundi tudo aqui hoje. Helena, você se identificou com essa mãe aí? Muito. Sabe que eu tenho um filho autista, né? A outra não é. Então, eu fui estudar análise do comportamento para poder cuidar do Arthur. E hoje eu estou fazendo outra graduação, que é de terapia ocupacional. Então, a gente vê muito essa questão, né? E no nosso meio, a gente chama de reforçadores. Não sei se a psicóloga também vai falar sobre isso. Mas é o que eu uso com o Arthur. A gente usa no dia a dia da gente. Tudo é reforçador. Isso que você acabou de explicar aí. Mas tem gente que vê como um suborno, uma troca, né? Não é isso. Eu sei que a gente tem regras, né? Nós temos regras. Então, se você trabalha o mês inteiro, você ganha o seu salário porque você trabalhou o mês inteiro. Então, isso é um reforçador para que você continue fazendo bem o seu trabalho. Então, isso é um reforçador. E você usa essa técnica para os dois? Para os dois. Tanto o seu filho típico e o atípico? Para os dois. Tanto para um quanto para outro. No caso do Arthur, eu não uso como com recompensa. Eu uso como uma forma de punição, que é dentro da análise do comportamento. O que é a punição? Se você, por exemplo, ele ama jornal, o formato do jornal, porque ele já sabe o que vai acontecer tudo ali. Teve uma época, quando ele era menorzinho, que acabava o jornal, ele jogava o celular no chão, porque ele ficava chateado que o jornal acabava. Então, o que acontecia? Ele perdia o celular. Até ele entender que ele fez uma coisa errada, ele perdeu. E aí ele começou a associar, poxa, eu joguei, eu perdi. Se eu não jogar, eu não vou perder. Então, essa forma de punição é que a gente usa como reforçador, no caso dele. Como punição. E como recompensa? Se você fizer, vai ganhar. Então, como recompensa, eu gosto de usar muito o reforço social, que é muito bem, você foi bem, mamãe ficou muito feliz que você fez isso, o contrário também, fiquei muito triste que você não fez. Então, esse reforçador social também é muito bom e muito proveitoso dentro da análise do comportamento. Eu deixo os comestíveis por último. Por quê? Por exemplo, você quer tirar um exemplo, a chupeta de uma criança, um exemplo, tá? Se você parar a mamãe vai trazer o doce. Você tá dando a ela 2 coisas que dão prazer, a chupeta e o doce. Então, como é que ela vai ficar? Aí ela vai tentar recompensar. Tá bom, mamãe, eu não. Então você me dá o doce, então aquilo vai ficar. E quando você retirar tudo? Você vai ter que ficar dando doce todos os dias, entendeu? Então, assim, é muito melhor você criar regras, estabelecer regras e ir moldando dentro do que você quer que faça. Muito bem, então, isso pode ser. Coleguinha pediu um brinquedo, educadamente, ele entregou, isso é um reforço positivo de que ele... Daqui a pouquinho, então, fazer o seguinte, a Luana vai explicar pra gente quais são as consequências disso, né? Desse reforço ou dessa chantagem emocional, o que diferencia um conceito do outro. Mas antes, vamos ouvir com a mãe, com a Ivy Rafaela, como que é na sua casa? Na minha casa tem que.
Tem coisas que têm que ser feitas independentes, se ele quer, se ele não quer, tem que ser feito. Comer bem, se alimentar bem, acordar, arrumar a cama, escovar os dentes, trocar de roupa, tomar o café da manhã. E quando não quer? Não tem não quer. Ele é uma criança, ele precisa justamente de um adulto para ensinar a ele. Por exemplo, ele é atleta, então ele não é uma criança que pode ter uma alimentação como outras crianças. Eu reforço a questão da alimentação bastante. Tenho pouquíssimo trabalho com ele em relação à alimentação, porque foi uma coisa que eu condicionei ele na introdução alimentar. Ele não comeu sal até 1 ano, não comeu açúcar até os 2 anos. Hoje ele sabe que para ele ser um atleta, ele precisa se alimentar bem. Então o que ele precisa de quê de manhã? Proteína. E aí ele faz o quê? Ele come ovo, banana da terra, toma creatina dele, porque ele foi ensinado a isso. E nunca teve aquela situação, olha, se não obedecer a mamãe, vai chegar no Natal e o Papai Noel não vai trazer presente. Então, eu acho que isso a gente acaba desestimulando a criança, porque a gente quer muito que a criança faça aquilo que a gente quer que ela faça. Mas a gente não explica o porquê. Sabe? A gente acha que criança é um robô, a criança tem que fazer o que a gente quer. Não, a criança não tem que fazer o que a gente quer. A criança tem que fazer o que é certo. Então, assim, meu filho, para você ser um atleta, para você ter força, para você entrar no tatame, para você participar das competições de jiu-jitsu, para você estar ali, você tem que ter uma alimentação diferenciada. Então, isso faz o que para ele? Ele ter aquela alimentação não é um peso, é um motivo de orgulho para ele. Mas nem sempre, né? A criança é difícil. Quer. Não, nem sempre a criança difícil. quer acordar na hora que você está lá acordando, nem sempre a criança quer estudar, porque é criança, ela também tem as vontades próprias. Sim, né? E aí cabe a gente saber colocar o limite, e que eu não acho correto. É o que eu tô falando. A gente tem esse costume de criança tem que fazer o que eu quero. Não. Vamos saber então com a Luana Maroca. Ela tá aqui pra isso. Isso que eu ia falar, quase que eu nem precisei. Não. De tanta mãe estudada, parabéns. É certo, é errado fazer, digamos, então, essa chantagem emocional com a criança. Não é a melhor estratégia, de fato, né, Roberta? Porque você acaba desenvolvendo na criança uma sensação de culpa, né? Um sentimento de autoestima baixa. Que é o que elas falaram muito bem. A criança tem os seus desejos, né? E a criança tem que querer, ela pode desejar. E aí vai haver uma questão de regra, de contexto familiar, para saber se aquilo se adequa ali, nesse contexto, diante das regras, né? Só que a criança ela também tem direito de saber todo o acontecimento. É muito ruim. Imagina alguém chega na nossa casa e fala assim, você tem que levantar para ir para lá e para cá. Mas para quê? Por quê? Não sei o quê. Então, assim, é bom a gente saber, né, os motivos que me levam, porque senão vai ficar sempre na base da chantagem. A criança vai crescer, ela vai identificar que aquilo não vai funcionar para sempre, isso vai acabar estremecendo o relacionamento dela com a família, né, e depois ela vai virar um adulto sem saber questionar as coisas, né? O pior que pode acontecer mesmo, eu acho que é a autoestima baixa, assim. Ou ela acabar cedendo a tudo e a todos, sem saber as próprias vontades. Isso é muito triste, né? E o que leva alguns pais a recorrerem, né, a essa forma de conseguir desse jeito, fazendo essa chantagem, né? Ou então, faz isso aqui que mamãe vai trazer hoje à noite um presentinho pra você. Que é o jeito que o brasileiro em si, mas todo ser humano mais gosta, é o jeito mais fácil, né? O jeito que não dá trabalho. Porque se você fizer assim, como ela disse muito legal, a gente acha que as crianças são robôs, que elas não pensam, que elas não raciocinam, elas não observam. Só que criança é muito inteligente, né? Eles são muito questionadores e às vezes, por conta das nossas expectativas, a gente acaba roubando isso deles. Então é mais fácil ter diálogo, explicar, né, os prós e contras, as consequências, dá trabalho. Tem aqui comentários no Facebook, as mães estão desabafando. A Janete fala, aqui sempre tiveram obrigação de ajudar e obedecer. Notas boas, então,
É obrigatório, viu? Aí a Silvia Freitas fala, gente, é complicado, mas tô vendo aí só mamães perfeitas, desculpa. Mas uma vez ou outra, ou é porque a mãe tá cansada, ou é devido ao momento, alguém vai barganhar, nem que seja uma vez. É aquilo que a gente falou, né? Tira a primeira pedra, a mãe, ou então que alguma situação, às vezes não é nem com troca material, acontecem também as trocas sentimentais, né? Assim, às vezes você tá negociando ali um sentimento, dá um abraço na mamãe, senão a mamãe vai ficar triste. Isso também acaba acontecendo nesse campo sentimental. Acaba acontecendo, acaba. E assim, é sobre isso. Nós somos seres humanos, não tem educação perfeita. Eu acredito que educar alguém é a coisa mais difícil que a gente vai fazer na vida. E você vai por tentativa e erro, né? Entendendo o espaço, o mundo particular do seu filho. Alguma vez, Helena, você já se culpou de alguma tentativa na educação, né, dos seus filhos? A gente sempre se culpa, né? Sempre, porque às vezes, na minha primeira filha, que eu não sabia nada sobre comportamento, nem nada, era o que eu trazia da minha mãe. Então, a gente cede muito, né? Por exemplo, você errou, você não vai sair para brincar. Aí vem ela, mãe, deixa, aí você fala, tá bom. Aí você... Ali é que você não pode fazer, mas você acaba fazendo, porque a gente tem, né? A gente não sabe ainda muito como fazer, né? É essa questão da trocar pneu com o carro andando, né? Às vezes convém que é lavar mesmo, pra você conseguir lavar uma louça, pra você conseguir passar um pano na casa. Mas aí que tá o erro, né? Só que a gente só vai ver isso lá na frente, depois. Então, assim, a gente se culpa o tempo inteiro. Mãe é você se culpar o tempo inteiro na criação dos filhos. Eu tenho uma de 21 e tenho o Arthur que tem 7, então é uma montanha russa, né? Então, você tem que... E a gente se culpa o tempo todo. E você, Ivy, já se culpou também? Gente, culpa materna é uma coisa que acompanha a gente a partir do momento que a gente descobre que está grávida. Verdade. Assim, a gente eu tento muito uma educação neurocompatível, de estar sempre trazendo ele para o que não é, ouvindo, acolhendo. Mas assim, a gente às vezes, eu como mãe solo, então, é ainda mais difícil, porque sou eu e ele tem que estar ali o tempo inteiro. E a criança já vem de fábrica sabendo negociar com a gente, o que é pior. Então, a gente tem sempre que ter um pezinho atrás, botar um pezinho no freio, para que isso não se torne corriqueiro na relação. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês e que a gente consiga exercitar, né? Que não é fácil, eu também sou mãe, né? A gente ter essa educação... evitando essa chantagem emocional, ou com um brinquedinho, ou com um abracinho, né? Beijo, Lu, beijo, Rafaela e Ivy, não vai confundir, né? Tá certo? Ivy e Rafaela, confundi, tá vendo? Helena, obrigada, viu?